Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Supply Talks. E hoje, aqui do meu lado, co-host Cássio Azevedo. E aí, Cássio? Fala, Alex. Saudações tricolores. Opa, sempre saudações tricolores. Hoje, sempre. Como é uma saudação tricolor, eu posso que vai ser muito mais elevado o nível do nosso bate-papo, não é não? Acredito que sim. Ainda mais com uma convidada tão especial, Silvia. Muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Já vou pedir para você se apresentar, logicamente você se apresenta muito melhor do que eu vou te apresentar. Sim. Mas, pessoal, para quem está aqui com a gente, lembre-se que vocês podem nos seguir lá no YouTube, inscrição, sininho, dá um like, compartilha muito, mas se não for no YouTube, pode ir lá no Spotify, Deezer, todas as plataformas de mídia, inclusive agora, Cássio, Spotify com vídeo. Opa! Spotify com vídeo, certo? Legal. É uma novidade, a gente Isso é já tá lá, novo. então tá transmitindo Spotify com vídeo além Que do legal, YouTube. que legal. Gostaram? Compartilha, é para isso que a gente está aqui. Então, Silvia Simon, se apresente, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui. Obrigada. As minhas saudações não são as mesmas de vocês. Eu sou palmeirense, então aqui é saudações palmeirenses. Da Copa do Brasil, não vale? Vale. Vamos manter um bom ambiente, né? Vamos começar assim. Vale Você da é Copa tão do querida, Brasil, eu vamos- só posso falar disso, o resto a gente tá horrível, mas Copa do Brasil eu posso falar. Vamos lá, então, Silvia Simon, né, como dito, uma economista de formação, já há alguns longos anos de formada em economia, com MBA em comércio exterior e também em planejamento executivo. Eu trabalho já há mais de 20 anos na indústria automobilística, passei 15 anos na Peugeot Citroën, estou há 7 anos e meio na Mercedes-Benz do Brasil, na parte de caminhões e ônibus. E, basicamente, essa carreira que começou em finanças antes né, da indústria automobilística, não vou contar a data exata, mas ela se desenvolveu naturalmente na área comercial, né? Eu comecei em vendas na França há 20 anos atrás, quando eu iniciei minha carreira, fui fazer um MBA lá, no varejo, então nada a ver com automobilístico. No varejo? No varejo. E foi uma super experiência e foi minha aproximação com a área comercial, né? Onde eu vi que eu realmente tinha um perfil adequado, vamos dizer, para seguir por aí. E aí, nessa trajetória de voltar ao Brasil, eu me inseri na indústria automobilística, vindo para uma empresa francesa aqui, e aí comecei em compras, porque na minha experiência do varejo, justamente o outro lado, a face da moeda, era o supply, né? Era compras. E por isso tive essa curiosidade. E peguei o início de uma empresa em formação no Brasil, né? Porque há 20 anos atrás a Peugeot Citroën estava se instalando, reorganizando. Muita riqueza, né? Porque você aprende demais quando uma organização se desenvolve. E, basicamente, né, uma startup daquela época, dentro de um contexto de uma multinacional, né, basicamente. E amei a área de compras, né? Achei que foi uma experiência muito válida, de muito aprendizado. Por quê? Porque você lida com muitas interfaces, né? É projeto, é toda a área operacional de produção, é uma visão global, né? Porque é uma das áreas hoje ainda no supply chain mais estruturadas no automobilístico, né? Do ponto de vista global. E, enfim, amei, foi uma experiência muito importante, era também Mercosul, então tinha esse lado de equipes multiculturais, né? E depois disso, depois de algum tempo, eu falei, não, eu queria vir para São Paulo, né, por uma questão pessoal, eu sou de Campinas originalmente, e aí a área de vendas era a área disponível aqui do lado da Peugeot Citroën, não tinha compras, né? Era no Rio de Janeiro, onde eu morei por um tempo. E foi aí que eu comecei, então, a ver o outro lado da moeda, né? Dessa história, dessa trajetória. Fui para vendas, né? Passei 5 anos em vendas e conheci o que é estar do outro lado, né? Que é fora realmente da parte produtiva, né, de fábrica e conhecer o mundo comercial de montadora, que é um pouco diferente do que eu conhecia antes. E aí depois tive uma oportunidade de voltar a compras, já como gerente sênior, ainda na Peugeot Citroën, e em seguida esse desafio na Mercedes-Benz, que foi um desafio
também ligado a um momento da organização em que ela buscava profissionais fora para compor essa questão de um novo perfil de management, né, de gestão dentro da empresa, né? Então, era trazer perfis diferentes para fazer um pouco de melt, né, numa organização razoavelmente fechada. E cá estou, 7 anos e meio, em compras ainda, fazendo todos os desafios, enfrentei todos os desafios possíveis, não só culturais, obviamente, organizacionais, mas também desse contexto global, né, de grande transformação que a indústria está passando. Então, Perfeito. resumindo. Resumindo, a carreira é essa. Quando isso aí. acho até legal falar uma coisa antes de entrar nas partes técnicas, que você comentou da Mercedes, muito bem colocado, eu acho, porque a galera, de maneira geral, ouve Mercedes, né? Você pensa no carro, né? Sim. Né? E não pensa no caminhão logo de largada. Né? Caminhão e ônibus. Você pensa logo no carro de largada, porque é o mais aquele objeto cobiçado. Lógico, Nossa, Mercedes, é a visão da marca, e né? você trabalha na Peugeot Carros. Isso, Né? Você não anda de carro. Queria que você comentasse como que é a estrutura da Mercedes mesmo. Acho que apesar de não ser o foco central, acho que vale a pena, porque muita gente tem curiosidade. Fala, mas como é que a Mercedes no Brasil é separado totalmente, né, a unidade de carros da unidade de ônibus e caminhões, né? Bom ponto, importante. Não era totalmente separado. Na verdade, o Brasil, historicamente, há mais de 60 anos, a Mercedes-Benz está aqui como caminhões e ônibus. Isso, exato. Então, a nossa história brasileira é uma história de veículos comerciais. Ela não é uma história de carros aqui. A gente sempre teve importador, foi importador. Por um período, houve 2 grandes tentativas de carros, né? Juiz de Fora, lá nos idos de 2000 e alguma coisa, né? Que não foi tão frutífero, porque pegou um momento do Brasil bastante delicado, digamos, né? De crise econômica, como sempre, né? O que é o nosso comum. E agora, recentemente, por conta até de uma política de cotas de importação de veículos, eles decidiram por um investimento, carros, na planta de Iracemápolis, mas acabou que isso foi bem curto, tanto que agora essa unidade de Iracemápolis, além de ser fechada, né, pela Mercedes Carros, ela foi vendida para a Great Wall, a chinesa, que vem assumir esse site. O que acontece? Nós temos o grupo Daimler, que está por trás. Então, isso é importante entender. A Daimler, na verdade, que foi Chrysler no passado, vendeu. Isso aí. Ela é a detentora desses 2 grandes, digamos, eixos, né? Mas, recentemente, isso aconteceu no final do ano passado, houve uma separação oficial desses business. Então, carros, hoje, está de um lado, chama Mercedes-Benz Cars, tudo é Daimler, como holding. Tá bom. Tá? Mas nós temos a Daimler Trucks, que é a que é detentora de diferentes marcas, entre elas a Mercedes-Benz, tanto na Europa quanto no Brasil, que continua para caminhões e ônibus como Mercedes, né? Então, a gente usa a estrela, né? Usa o nome, mas basicamente é a marca que tem. O grupo é Daimler Truck, efetivamente. E falando de compras agora, é muito diferente, não vou falar pela empresa Peugeot, né, uma francesa, uma alemã, mas principalmente pela questão de carros e ônibus e caminhões, é muito diferente? A Peugeot Citroën era uma empresa, era uma montadora pequena estruturalmente no Brasil, né? Então eu não posso comparar com grandes montadoras aqui que têm estruturas maiores, escala, volumes maiores, né? Então eu tive uma experiência, como eu falei, a gente era uma startup, né? E foi num crescendo, e depois ao contrário, até a Peugeot Citroën ela perdeu participação de mercado, diminuiu bastante sua participação, ficou sempre com uma estrutura pequena. Mas, basicamente, isso é a grande diferença entre, eu diria, carros e comerciais. É o volume que está por trás, bem menor. Os projetos, até então, eram projetos muito de longo prazo, né? Então, quando você faz um projeto de um caminhão, é para durar muito tempo. E isso realmente é uma característica muito distinta de automóveis, Perfeito. Que é o contrário, né? Cada vez é mais curto. Trocando, isso também tem que começar. Lançamento. Isso começou a ser uma realidade também para caminhões de ter que reduzir esses prazos, mas mesmo assim ainda são superiores à velocidade em que então para compras, digamos, para estratégias tem uma grande diferença
tendo em vista esse nível, volume de projetos, que é menor em veículos comerciais. Então, você vai escolher um fornecedor, por exemplo, ele vai ser seu parceiro de longa data, normalmente. Sim, normalmente. Então, Né? você diria que, por exemplo, se eu fosse comparar as duas, e não precisa ser com a Peugeot, poderia ser qualquer outra, né? Sim. Que fosse um montador maior volume. Você acha que, por exemplo, processo, vou dar um exemplo, né, de homologação entre os dois, aqui eu teria um processo de homologação um pouco mais rigoroso no comercial, porque vai ser de longa data, com mais volume, mais estrutura, e aqui eu posso ter um processo de homologação menor. Acho que aqui eu tenho uma negociação de um jeito, chega a ter essa diferença ou não? O processo de homologação não acredito muito, não. As Tá. montadoras têm um certo nível de exigência, porque é o nome delas que está na Sim, frente, né, em Aham. termos de garantia. Ninguém vai falar que é o fornecedor X que deu problema, né? Vai falar que é a marca Claro. do caminhão É ou de do quem carro, né? Sempre a marca carrega Então eu isso. não vejo tanto nesse quesito Homologação não. qualidade, né? Eu acho que ele realmente, estrategicamente, no ponto de vista da estratégia comercial, Perfeito. que você vê diferenças, porque primeiro, o volume pode justificar muitas vezes você ter mais de um fornecedor. Isso. E não ter volume é uma questão a ser pensada. Então, a sua relação com o fornecedor de casamento, vamos dizer, ela é muito mais, tem que ser perene, né, no comercial, mais do que em carros. Em carros, a velocidade das mudanças permite também Uma que troca você maior. mude a sua base, né? Perfeito. Isso me chamou uma curiosidade. O mercado de caminhões e ônibus é bastante competitivo, tem várias empresas Sim. big players Sim. disputando esse mercado. A tendência na relação com os fornecedores é de cada um ter o seu fornecedor e esse casamento, ou os fornecedores acabam cruzando, mantêm confidencialidade e tal, mas como é que é um pouco esse mercado? Não tem tanto essa especialização por montadora, não. Em geral, há um histórico, obviamente, de fornecedores que estão desde 60 anos atrás com a marca, né? Mas são grandes multinacionais hoje, né? A grande maioria dos fornecedores tem uma estrutura São globais, né, também, global, exatamente. Então, ele vai ter todos os clientes, né? Pneu é um fornecedor curioso, né? Pneu é com Porque pneu, normalmente, o pessoal... o meu sentimento, não manjo tanto de caminhão no ônibus, logicamente. Mas o meu sentimento é que pneu é muito casado, que vira meio que um conjugado, né? Sei lá, você pega um pneu Goodyear ou Pirelli, cara, o Goodyear tá nesse tipo de veículo e fica anos nesse tipo. O cara não troca tão rápido por Pirelli ou por Michelin, por aí. Não sei, é um sentimento. É verdade que eu tô falando ou não? Pneu é um mercado bem interessante, porque a gente tem global players, como a gente Sim. fala, né? Mas é um mercado muito regionalizado, por incrível que pareça, porque as características de cada mercado são bem distintas, porque depende da rodagem, de como que é a condição, etc. Né? Então, isso faz com que você tenha uma relação muito regional com os fornecedores. Mas existem, em geral, né, existem múltiplos fornecedores. Nós trabalhamos... Isso, com qualidades mas bem similares. existe, do ponto de vista do cliente, aí sim, preferências de marca. Isso é um fato. Isso é um fato. E do ponto de vista da rede de concessionários, aí falando um pouco da minha experiência prévia de vendas, o concessionário é um dos itens que ele gosta de vender também. Então, ele cria, em geral, argumento em alguns apegos a certas marcas, mas é um trabalho de after sales, né? É um trabalho de pós-venda. Ele não está vinculado à a montadora. Ela trabalha com todas, porque ela precisa, inclusive, trabalhar com todas para ter descapacidade. Mas você não troca de pneu do mesmo modelo de caminhão. Você não troca de pneu. Não, né? a gente tem bem misto hoje. A gente consegue fazer bem. Tem um pouco de tudo. Mas aí depois tem aquilo que é a preferência do cliente. Por exemplo, na Europa, é o cliente que decide o que vai ser, que marca ele vai pôr de pneu. Né? Então, existe... Aqui no Brasil, a gente ainda não está nesse modelo, mas estamos tendenciando a isso também. Então, está tendo mais esse movimento. Nos Estados Unidos também, é o cliente que toma a decisão. Então, aí fica parecido com o que você falou, do sentimento que você tem. Isso. Né? Você vê algumas predominâncias porque é o cliente que decide. Né? Depende de como o fornecedor de pneus, né, o pneuzeiro, como a gente fala, ele consegue gerar essa identidade de marca na rede, né,
com o cliente. É a identidade dele com o cliente. Legal. Ô, Alex, se você me permitir não sair da ordem, por favor, se você me fala. Não, vamos embora. Pegando o gancho que você falou, voltou um pouquinho em vendas, eu tenho uma curiosidade, é uma coisa que sempre acontece nas aulas de negociação comercial e tal. A diferença entre negociar sendo comprador ou sendo vendedor. Né? Tem uma grande diferença ou a diferença é o lado da mesa? Eu vejo bastante como o lado da mesa. Tá. Né? Digamos, na indústria automobilística, vamos dizer, tem a vida de ser, por exemplo, o vendedor estando do lado do fornecedor, com o comprador que está do lado da montadora, aí você tem uma característica de negociação que é bem distinta de ser o vendedor junto à rede de concessionários. Tá, tem uma relação diferente, claro. Então, aí são relações diferentes, né? Então, as relações diferentes trazem, eu diria, estratégias de negociação também diferentes. Uhum. Mas se eu colocar, do ponto de vista fornecedor, comprador, né? Aí eu acho que é mais o lado da mesa, Sim. de fato. Né? Você tem que ter características de conhecimento técnico, de visão de negócio, que são razoavelmente parecidas dos dois lados. Né? Eu acho bacana, legal você confirmar isso, que era um pouco o meu sentimento, mas é interessante que quando a gente dá treinamento na área de compras, o cara fala assim, não, é totalmente, vendas é totalmente diferente. E outra, eu nunca seria vendedor. Você vai dar um treinamento em vendas, o cara fala assim, eu jamais seria comprador, é totalmente... E eu falo, gente, é o lado da mesa, você está negociando da mesma assim, maneira. Não, e é curioso, porque quando a gente faz os cases, né, que a gente Sim. faz bastante case de prática de negociação nas aulas, a gente inverte, né? Às vezes Inverte, está dando aula para o comprador falando, você vai ser vendedor e comprador. É, Não, isso mas é eu quero comum. ser comprador. Isso é comum, isso é comum. Não, troca, vai lá no sapato. Não, existe talvez um pouco daquela visão de que é mais fácil ser o comprador do que o vendedor, Então, né? mas essa é Não uma é? pergunta que eu quero fazer. Eu não acho que é uma visão mais fácil, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que ser comprador é mais fácil que vendedor. Porque você tem o poder da compra, né? Isso. Da E não decisão, que eu tô talvez. falando mal de nós aqui, compradores, mas na verdade a sacada é o poder de barganha, queira ou não, está na mão do comprador. Mas eu acho que tudo depende do momento, da demanda, depende do quanto que você precisa do produto. Eu acho que Lógico. mescla bastante, Você não pode, é uma coisa do... Se você tá, vamos lá falar, se você Mas tá eu naquela concordo um pouco com categoria, você. se você tá naquela categoria que é crítica, você tem poucos fornecedores precisando de volume, neste momento o seu poder de barganha comprador é menor. Sim, E aí o é vendedor isso. tá tranquilo. É a hora dele, é a hora dele. Mas, percentualmente falando, eu acho que isso acontece na grande maioria das empresas, sei lá, 90-10, 20-80. Tô chutando negócio bem genérico aqui. Cara, 80% do tempo, você, comprador, tem mais poder de barganha do que os 20% do tempo. Digamos que você... Você tem uma restrição de poucos homologados, com poucos fornecedores, com um contrato menor, com volume disputado. Né? Na minha visão, você consegue estar mais, teoricamente, mais confortável como comprador a partir do momento que você tem concorrência. Então, se você tem o quesito da concorrência garantido, de fato, é melhor você ser o dono da decisão. Isso. Se isso não acontece, aí realmente o jogo é mais complexo, porque você está numa troca do mesmo nível de poder, eu diria, Sim, né? Entre sim. aspas, dos dois lados. Né? Mas acho que os compradores, de maneira geral, eles são mais técnicos, estudam mais, planejam mais do que os vendedores que vão muito na improvisação, na empolgação. Então, Fala, eu conheço, na tenho aqui meu indústria jeito, automobilística, não. Né? Então, eu acho que depende muito do segmento, mas eu concordo com você que isso é o que eu falei, né? Depende. Ser vendedor para vender para a rede de concessionários é diferente do que ser um vendedor, talvez, que venda para mim, né? Silvia, na montadora. Então, ele tecnicamente... Qual que é a diferença entre os dois? Certo? Ele é tecnicamente ele é tão formado quanto o comprador, ou até melhor. É melhor. Ele é bem mais capacitado, muitas vezes, porque a gente roda mais os compradores. Em geral, Sim. você tem um turnover maior, etc. Você falando sobre o produto em si. É, aí eu concordo, porque o cara sim, vende só aquele produto, ele conhece muito bem, né? Ele Sim. tem um bom conhecimento da relação. Agora, quando você olha do ponto de vista da rede, por exemplo, é porque a relação é diferente, é uma relação de interdependência. Sim. Então, uma é continuação. diferente a questão
da preparação em si. É muito mais um jogo de interesses ali que está na mesa, entendeu? Sim. É distinto. Segundo o Data Live, nas aulas, tá? Quando eu pergunto para os compradores, quem que você acha que é mais preparado? Quem que tem mais treinamento, o comprador ou o vendedor? Isso você respondeu. Unânime, eles falam que o vendedor tem muito mais. Muito mais treinamento. Isso. Com certeza. Até porque, por exemplo, tem aquela reunião de vendas. Vem o cara do marketing falar, vem o outro de finanças falar do PNL, do BRE Isso que você está e falando tal. treinamento informal, mas o formal também. Também, O número de educação também. corporativa que se gasta com a área comercial é muito maior do que se gasta com a área de Sim. compras. Por isso que eu acho que muitas vezes, para mim, assim, o vendedor é tão bem capacitado quanto o cara de compras. Para mim, normalmente o que eu trago é que a diferença, no meu modo de ver, é que o vendedor, por normalmente, na maioria das vezes, ter o salário atribuído uma parte do variável, o vendedor tende a arriscar mais. Isso, o comprador, como ele normalmente tem o salário fixo, interfere no bônus, na meta, tudo bem, na qualidade profissional e tal, mas ele tende a ser mais estruturado, mais calmo, vamos dizer assim, e o vendedor acho que tem uma tendência de arriscar mais, por ser uma coisa... Ou seja, você que já agora, mas já passou pela área comercial como líder de área comercial de compras, como que você enxerga essa questão de remuneração entre essas duas áreas, refletindo até na motivação? Que é um ponto super importante que o Cássio falou. Você acha que, por exemplo, faria sentido, ou é uma cultura tão forte mundial que comprador não tem que ter comissão e vendedor tem? Como que você, se fosse a empresa da Silvia, o que você faria? Eu já vi essa discussão longamente, amplamente acontecer, né? Muitas vezes o comprador se pergunta isso, fala, poxa, por que eu que também tenho metas comerciais, porque é isso, claro, lógico. né? Tem. Eu não tenho digamos, É verdade, uma mas tem. comissão, etc. Né? Realmente, assim, do ponto de vista da estruturação, acho difícil a gente ir por esse caminho hoje, porque não é institucionalmente... Mundialmente falando, no Brasil. Exatamente. Né? O que eu acho que é interessante como um jogo, e eu já vi isso acontecer, é você ter alguns targets de bônus a partir de um certo momento por atingimento de metas, né? Não aqueles corporativos. Eu estou dizendo de fato de você falar, olha... se o grupo atingir tal, ele consegue. Então, acho que isso aí são coisas que poderiam ser melhor trabalhadas, porque o que falta muitas vezes é você ter uma política mais agressiva dentro de compras de meritocracia. Bem legal. Então, eu acho que a questão da meritocracia fica um pouco perdida. E nós estamos falando da mesma forma de targets comerciais de ser o, digamos, né, o guardião do custo. Sem dúvida, né? sem dúvida. Participação. Ele está olhando o lado, esse lado da moeda, né? Enquanto o vendedor está olhando o outro, o quanto eu consigo vender da melhor margem possível, né? Sim. Então, eu sinto que falta um pouco mais esse debate, porque ele deveria trazer a questão de você realmente ter mais meritocracia vinculada. Que eu acho faltante, né? Eu acho um ponto porque senão você é o dono do target, mas ao mesmo tempo, né? Tipo, né? Eu tenho meu salário mensal. Isso aí. Aqui, Cássio, já em homenagem a isso, já que você falou que falta debater, né? Hoje é dia aqui, ó, é dia 2, né? 2 de agosto de 2022, né? Eu falo isso porque em 2025 vai ter alguém ouvindo a gente, né? 2025 vai ter alguém ouvindo. E a gente tem o fórum de compras que vai ser em outubro, certo? Opa! Então já vou até falar para a Pamela, que eu acho que você deu uma boa dica. Nós vamos montar um debate no fórum de compras. Super legal. Se comprador tem que ter bônus ou comissão. Anota aí, Pam. Esse debate a gente vai fazer no fórum de compras. Opa! Me chama que eu vou participar desse debate aí. A gente vai fazer no fórum, vamos chamar umas 4, 5 pessoas e vamos caçar algum diretor, algum head que tenha alguma política de bonificação. Belo a gente tema. Vai fazer esse debate Belo de compras lá. E é interessante mesmo, acho que é uma boa ideia porque na realidade você pergunta o que diferencia, né? Não sei, né? O Bacana, que trouxe, né? Porque é meio que, digamos, né? Isso virou DNA, né? Virou uma cultura, né? É. Eu acho que parte disso está nessa lógica da gente, do que a gente falou de poder de barganha. É o que eu acho. Não tenho certeza, é apenas um pensamento. Por quê? Porque eu acho que eu, como também um comercial, sou comercial também, o que eu vejo? O comercial depende de outros
para você gerar resultado. No geral é isso. Por mais que você possa fazer a melhor reunião do mundo, prospectar, você pode não vender nada no mês. Porque todo mundo escolheu outro produto, não escolheu o seu. Sim. Ponto. Então, no fundo, você depende de uma decisão de um terceiro para que você ganhe alguma coisa. Isso precisa motivar. Porque você não depende só de você. Você precisa ter mais tração. O comprador, tirando o que a gente falou, aqueles casos que você tem pouca concorrência, né, de produtos disponíveis, serviços disponíveis, você só depende de você, você nunca depende de outros. Então é mais confortável, porque se você tem 3, 4, 5 players, se você não fechar com alguns deles para pôr o volume dentro de casa, de alguma maneira você errou. Então você vai conseguir fazer seu trabalho. Agora o vendedor não, você tem que dar tanta atração nele, porque não depende só dele, você tem que fazer com que ele fique tão focado nisso que ele faça milagre para trazer o negócio para dentro. Eu acho que tem essa origem, óbvio que, por exemplo, né, os meus compradores se ouvirem isso, vai falar assim, poxa, como eu posso tomar decisão sozinho? Eu não consigo tomar nenhuma decisão sozinho. Depende um pouco também, assim, né? Eu te ouvi, hein? Eu te ouvi. Exatamente, né? Então deixa eu deixar registrado aqui, porque na realidade, entre... o direto e o indireto, eu acho que tem essa diferença. O indireto, ele pode, de fato... ter mais autonomia de decisão do que muitas vezes o direto tem, porque o direto é uma compra mais técnica também, né? Então, acho que tem alguma diferença, então eu vou deixar registrado aqui, senão a pessoa vai reclamar comigo e falar, não tenho direito a decisão nenhuma. Nessa linha é o engenheiro que define muita coisa. Né? Mas nessa linha aí, vamos pensar, olha só, você enxerga, vou voltar o pneu linkado com isso que a gente está falando agora. Quando você falou que existe uma possibilidade, né, futura de uma nova cultura de escolher o pneu no cliente escolher, a gente deu o pneu como um exemplo, né? Poderia ser N coisas que tivessem ali disponíveis. A gente tem falado muito de uma tendência mundial muito forte chamada Customer Centricity, que é a centricidade do cliente, ou seja, o cliente no centro da estratégia. Cada vez mais empresas que têm uma estratégia de Customer Centricity conseguem, teoricamente, uma margem maior de lucratividade. Sim, exatamente. A gente fez uma pesquisa recente agora, porque a gente tem um Supply Leaders Club, onde a gente tem líderes de supply de mais de 160 empresas de grande porte, e a gente fez uma pesquisa com mais de 50 respondentes na semana passada. E apareceu que para os talentos, para recrutar talentos da área de compras do supply, com vários critérios que a gente pôs em inglês, mas uma pergunta foi, você tem as pessoas preparadas na hora de contratar ou desenvolver sobre cliente-centrismo? E de 0 a 10 a dificuldade deu 9. Foi o segundo item com mais dificuldade. Foi isso e tecnologia. As maiores dificuldades de recrutar e contratar e desenvolver profissionais da área de supply que tenham a visão do cliente-centrismo. Vou ligar isso. Você acha que está faltando realmente isso? Porque você imagina, se o comprador passasse a ter um olhar na lucratividade da empresa, no cliente-centrismo, dele falar, cara, o pneu que eu vou escolher tem que vender mais. E se vender mais eu sou responsável, talvez eu tenha comissão, porque eu estou dando resultado na empresa do negócio que não estou simplesmente operando. Será que é um caminho de evolução de uma área de compras? Não só essa lógica fala, cara, eu tenho que gerar receita e para isso eu vou olhar o resultado final do cliente, eu tenho que me preocupar com isso em primeiro lugar, e o meu primeiro lugar não é só o saving e não é só abastecer? Sim. Essa é a minha pergunta. Isso é bem interessante porque nós, por exemplo, a Mercedes-Benz começou há alguns anos a falar, né? As estradas falam e a Mercedes-Benz ouve, justamente. Né? Por quê? Porque a estrutura depende muito do tamanho de cada organização, obviamente o que eu vou dizer, mas quanto maior e mais estruturada é uma organização, mais ela trabalha em silos, né? Então, essa visão do cliente fica distante da realidade do dia a dia do comprador, por exemplo. Né? Porque ele tem os targets de fechar um projeto, fazer as nomeações, porque ele precisa daquele prazo, etc. Ele corre com aquilo que é o target que ele recebe, né? Sem muitas vezes fazer esse vínculo completo. Então, a gente tem trabalhado, a gente teve recente um Customer Day, que inclusive foi da Daimler Truck como um todo, para justamente tentar trazer esses inputs de cliente. O pessoal começar a ouvir o cliente falando e falar, nossa, olha só, o frotista está falando ali, puxa, né, tenho essas dificuldades, a gente deveria pensar mais. E nós tentamos, muitas vezes, trazer um pouco vendas para criar essa realidade do sentido daquilo que nós estamos fazendo. Isso.
né? Uhum. Porque isso falta nas estruturas das organizações como Sim. um Como um todo. todo, como um todo. O que a gente Como fala é um o todo. propósito, né? Exatamente. Falta trazer o propósito, que eventualmente está escrito missão, que agora a gente mudou para propósito, né? Digo, mundialmente, Isso. propósito é melhor que missão. Que às vezes tinha aquela missão colada na parede, mas fica lá para inglês ver, né? Cara, e ninguém usa aquilo ali. Na verdade, o senso de propósito hoje é uma das coisas que mais retém funcionários felizes dentro das empresas. Isso Né? aí. O turnover está muito pela falta de match cultural e sentimento de propósito. E isso E se ele não tem o sentimento de propósito, falar, cara, o pneu que eu compro dá uma diferença incrível no caminhoneiro pela segurança que ele tem ao dirigir o caminhão, aquele pneu, você fala, nossa, cara, na verdade uma compra que eu fiz salvou a vida do cara. Tipo, o cara não pensa nisso na estrada. E até né? fazer esses vínculos, né? Vamos citar pneu, por exemplo, pode ser um exemplo qualquer, mas assim, como é que eu trabalho com vendas para ofertar ou para desenvolver algo que seja em linha mais interessante, né? Mas é o que eu falo, né? Eu acho que isso é um bom debate, atualíssimo, aliás, porque as organizações não estão estruturadas hoje, elas se formataram, né, em conceitos de gestão já antigos, que não têm essa visão. Tem uma visão muito mais de produção, né? E a gente vê isso claramente. Quem trabalha numa indústria, por exemplo, o que impera é o técnico, é a produção, é aquilo que está lá saindo da linha. A gente esquece um pouco que, na verdade, além de sair da linha, ele tem que atender o cliente, né? Então, isso é um desafio enorme. Sim. E dar esse sentido. Então, como é que a gente tenta trazer muitas vezes isso? Por que eu estou trabalhando? Aí eu trago a pessoa de vendas para falar um pouco do mercado. Por que falar dos projetos? Ou falar, entendeu? Porque tem que trazer, senão você não tem sentido naquilo que você está realizando, porque você fica longe dessa realidade. E curioso, né, complementando essa questão de vendas, quando eu estava em vendas montadora, eu estava completamente distante da realidade da fábrica. Eles muito também interessante. precisam saber do lado de cá, né? Os dois lados da moeda acontecem, né? Então, exatamente, essa dificuldade das pessoas trabalharem, e talvez o problema seja também no tamanho das estruturas, né? Se as estruturas são grandes demais, isso vai dificultando essa relação, né? Então, teria que repensar a forma de organizar também. É um grande tema teórico para se debater, acadêmico. Você acha que ainda é muito distante da área de compras se preocupar com a receita gerada, com o saving? Vou falar qualquer empresa que tem uma maturidade básica de compras tem um indicador de saving bem estruturado e vai lutar por isso. Ponto. Sim. Que vai ter também um indicador de risco, de qualidade, de abastecimento. Vão ter mais, isso é o básico, né? A área de compras minimamente madura vai ter isso aí. Mas poucas ainda têm essa questão de trazer receita, que é o exemplo que a gente deu de pneu e de outros. Cara, não, eu vou comprar um negócio aqui, que no caminhão poderia ser algo direto, né, que entra no caminhão, ou que seja algum equipamento para a fábrica, né, que a gente chama de direto, e fala, cara, eu vou comprar isso aqui porque vai produzir melhor e o volume que a gente faz hoje de 100 caminhões, a gente vai conseguir fazer 110 a partir do mês que vem. Puta, eu vou trabalhar isso porque eu vou aumentar a geração de volume do que a gente produz. Como que você enxerga isso hoje? Ainda está distante da área de compras dessa meta de trazer receita para a organização? Eu acho que a área de compras é uma das áreas que mais tem uma visão, por exemplo, da questão de return on sales, né? Qual é de fato a receita que está sendo gerada? Ela está mais próxima dessa visão do que muitas outras áreas das organizações como um todo, em que o pessoal ainda está distante do conceito da rentabilidade, né? Assim, eu acho que ainda, pelo menos no nosso modelo de trabalho no Brasil, né? Eu acho que aí depende muito das regiões, talvez nos Estados Unidos as pessoas tenham um pouco mais essa pegada, mas eu sinto falta até, além, compras ainda tem essa relação, para mim, ela está lá. Ela pode não ser, talvez, como você comentou, da pessoa dar o salto de gerar ideias que melhorem
Nós não estamos nessa fase, mas Gerar a gente ideias, tem... entende? Gerar iniciativas. Isso, a gente ideias, já né? trabalha iniciativas muito pelo menos, né? Aí estou falando da indústria onde eu estou. Claro que isso aí é muito Particular. particular Eu acho que por você está mais setor. avançado nisso, minha opinião. Mas nós trabalhamos sempre com iniciativas que estão vinculadas a essa ideia de olhar como ter, né, uma rentabilidade melhor. Isso. Lá na ponta, não estou falando de custo, estou falando da rentabilidade, né? Por outro lado, eu acho que a gente não deu esse salto ainda de ser um gerador de ideias pensando, visando Receita e isso. Eu acho faturamento, que isso ainda está longe. O que eu acho que ainda é muito discrepante é a falta concreta mesmo, dessa visão de toda a organização, e aí não é só de compras, do que eu faço, o que impacta na rentabilidade da minha organização. Eu acho que essa questão, e ela é muito essencial, né? E ela está longe de estar no DNA das pessoas. Então, o cara que está lá na qualidade, eu vou falar só para citar, né? Ele está olhando os critérios e as regras que ele tem que cumprir, né? E defendendo corretamente a sua casa, mas muitas vezes falta essas visões um pouco mais, acho que geral, né? Falta a visão macro dos temas, uma visão um pouco mais abrangente do que é só a sua casinha. Né? E isso é muito, muito complexo. Isso vale para compras e vale para todo o resto também. Você imagina para RH, por exemplo. Exatamente. É pior, né? Porque, exatamente. No geral, você fala, não, o RH é só importante, porque a empresa é feita de pessoas. Super concordo, mas a sua geração lá de receita, no fundo, você está muito distante. Né? De repente, se a empresa tem um problema de rentabilidade, né, como é que isso está chegando nas pessoas, né, nesse nível, para elas entenderem o que posso eu fazer para melhorar. Então, eu acho que a gente ainda tem que trabalhar mais esse conceito, ele está um pouco distante da realidade geral. Acho que compras é uma das áreas que mais tem uma visão concreta de que há esses efeitos efetivos na frente. Sim, mas eu acho que o setor é mais avançado. Pelos benchmarks que eu faço, o setor automotivo tem também naturalmente áreas de compras mais maduras que outros setores. Eu acredito também nisso. Eu já tive em outras experiências e acho que, de fato, existe também esse lado. E outra coisa, né, Alex? Assim, se você ganha muito dinheiro, um setor que tenha muita margem, né? Ele não está muito preocupado como um todo, sabe? Em disseminar uma cultura mais estruturada nesse aspecto. Essas coisas, elas passam a ser importantes quando você não tem margens tão grandes. Então, você começa a explorar muito mais a fundo como melhorar o resultado final, né? Eu vou contar 2 casos aqui que não é segredo, que já palestrou em fórum nosso, que são próximos aqui. Um é o Google, né? A gente até visitou o Google lá no Vale do Silício, com o diretor de compras global do Google lá, fez uma palestra para a gente quando a gente foi numa missão pré-pandemia, né? Que a gente foi no Vale do Silício com os diretores. E o Google é doido, né? Porque eles melhoraram muito essa questão e cada vez compras fica não importante como protagonista, mas cada vez mais estrutura e maturidade na área de compras. Mas o foco central não é saving. O foco central no Google é serviço. A gente tem que oferecer um serviço mais rápido, com mais qualidade, para que as pessoas possam criar mais, entregar mais e criar mais. Mas, antigamente, nem compra se falava dentro do Google, não tinha nem estrutura, cara. Eu compro um notebook aí, quanto está? 5 mil? Tá bom, paga 5, é tanta margem. Né? Que não vale, né? Que não vale a pena. O Google era uma. Outra que passou recentemente, já faz mais de 5 anos que eu vou falar, mas é super curiosa, vou falar para o popular aqui brasileiro, é a Globo, né? A Globo a gente já teve alunos, diretores, tal, que inclusive o nosso clube tem diretor da Globo. É super curioso, porque quando a gente estava lá 20 anos atrás, cara, era o diretor lá do Projac que falava, eu sonhei essa noite e eu quero uma Ferrari daqui a 2 horas aqui para gravar Ferrari. Cara, você acha que o cara, que nem se chamava compras ou não, o cara tinha que caçar Ferrari, pagava quanto na Ferrari? Traz aí o que for, cara, tá 2 horas aí. Custar 300 mil reais da Ferrari. O cara acha um jeito para 300 mil. Diretor, se não tiver Ferrari, você tá mandado embora. Era assim, né? Cara, hoje em dia, na Globo, é outro mundo, meu amigo. É outro mundo. Virou, porque não tem mais a margem que tinha antes. Anunciante já tem que dar mais resultado, enxuga lá, você vê demissão de artista. Cara, hoje a área de compras da Globo já tem ainda é complicado respaldo, com os diretores, né? mas já hoje já
Já Mas é outro mundo lá interessante, na eu acho que é Globo, uma né? questão de você vê, isso é uma questão de maturidade do segmento, Isso. né? Mas, Concorrência, sem enfim. dúvida. E eu acho que é por isso que, normalmente, classicamente no mercado, automotiva e bens de consumo, que normalmente tem margem mais baixa, são pontas em supply chain. Isso. Por quê? Porque você tem que navegar e falar, olha, amigão, é aí, a margem é desse tamanhozinho, né? Uma vez um amigo meu que trabalhava numa bens de consumo e com margem baixa e tal, foi para uma empresa de cosméticos, né? Não precisamos citar marcas aqui. Eu falei, pô, e aí, tá legal aqui? Ele falou, cara, legal é trabalhar com margem. O resto, É isso aí. Eu também já trabalhar tive com essa margem é legal pra experiência de ver caramba. isso. Trabalhar com margem é a melhor coisa da vida, pô. É, porque você tá tranquilo, né? isso, Você- pô, não E tenha aí você dúvida, imagina, não tenha então, a dúvida. consciência de criar e gerar valor. Ela, É. ela só existe do ponto de vista de o que eu posso fazer de diferente para gastar o dinheiro É. que nós temos, né? É. Basicamente. Mas é muito distinto, Mas né? acho que fica um insight aqui, uma dica para toda a nossa audiência que tem de todos os setores nos Sim. ouvindo aqui, que de uma maneira geral, dei 2 exemplos, né, aleatórios aqui, mas de uma maneira geral, mesmo empresa que tinha mais margem, cada vez mais a área Sim, de com compras se certeza. profissionaliza, aumenta a maturidade, negocia melhor. A época, acho que de ficar torrando dinheiro com margem já está passando de qualquer maneira. Com certeza. E se você está numa empresa que tem menos, acelera. Outra que Claro. eu sei que eu conheço, que tem muito diretor, né, que eu tenho relacionamento amizade, é o setor não de farma, mas o setor hospitalar. Cara, o Opa, setor hospitalar está se profissionalizou profissionalizando demais. drasticamente Demais. nos últimos 5 anos aqui para falar. Demais. É muito avanço de maturidade em área de compras, base supply hospitalar. Interessante. Você pegava marcas famosas que você fala, Verdade. nossa, aquele hospital melhor do Brasil. Aí você pensa no hospital, você vai lá, cara, a área de supply, cara, não era, porque eram de médicos, né? Doutores, Sim, sem grandes dúvida. médicos gerenciando. Porque Sim. o cara não entende supply chain, compra uma atriz Kraljic pro médico, o cara não sabe o que é, Não. entendeu? Mas hoje avançou muito o hospital. Muito. Né? E acho que você trouxe um ponto bacana aqui, quando você falou assim, o Google, né, foca serviço. Eu acho que tem uma conexão super importante de conectar. Quando a gente pergunta assim, né? Qual é o melhor supply chain para a empresa? O melhor supply chain é o que conecta a sua estratégia. Isso. Né? Se você tem uma estratégia que você tem custo baixo e pouca margem, a minha compra vai ter que discutir o centavo e ser o mais barato possível. No Google, provavelmente, a estratégia é serviço, mesmo que se preocupem com custo, acaba sendo falar, não, peraí, eu tenho que prover serviço. Né? Então, o supply chain tem que estar conectado com a estratégia da empresa. O que a isso. empresa Com certeza. quer tem que estar conectado. Exatamente. Isso eu acho que é o fundamental, né? Sim. Mas o legal é você entender que todas essas empresas que têm grandes margens, etc., têm grandes possibilidades também. O importante é a atenção das transformações que estão acontecendo Sim. no segmento, né? Porque para você dar o passo e sobreviver num futuro onde a Sim. concorrência aumente, etc., Exato. você tem que estar ligado qual é o momento que você tem que fazer a virada, A virada, transformação. E aí, falando em transformação, qual a transformação que está tendo lá na Mercedes, em termos de transformação digital, essa questão, pô, vamos entregar o básico ou vamos fazer um avançado? Como é que você está vivendo isso lá hoje? O tema de transformação digital, obviamente que ele está na mesa, né, de forma bastante expressiva. Por quê? Porque a questão de você como a gente comentou agora, né, o nível de maturidade, né, do supply ele já é importante. A gente luta, né, por uma estrutura de custos. Para nós, custos é algo relevante por conta da margem pequena. Isso faz com que você tenha que buscar sempre novos caminhos, né? Quais são as oportunidades que eu posso desenvolver para melhorar a minha estratégia de redução de custos, por exemplo. E aí entra a questão da transformação digital. Por quê? Porque é você poder explorar dados, né? Como a transformação digital pode, de fato, nos ajudar a explorar os dados que a gente detém, que são infinitos, mas que a gente não sabe usar. Não tem a capacidade, talvez, analítica. E hoje, com as novas ferramentas digitais, etc., isso vai cada vez se tornando mais disponível. Isso. Aí você tem, óbvio, né, no momento de grandes mudanças, e no caso da indústria automobilística, obviamente, uma grande transformação tecnológica ocorrendo mundialmente, você tem, obviamente, que lidar também com esses desafios de, ok, eu tenho que viver num futuro
com novas tecnologias, eu tenho que desenvolver novas coisas, mas ao mesmo tempo eu tenho que sobreviver como empresa durante esse processo de Tenho que entregar minha transformação. disponibilidade ali do que Não eu pode preciso faltar comprar, produto. preciso dar um savezinho. Então, o Analytics é super importante, né? Porque daí, se eu tenho dados e eu posso explorar isso da melhor maneira, eu vou com certeza gerar oportunidades para minha sobrevivência até chegar essa fase final de transformação que está, né, em pleno vapor, vamos dizer, né? Mas que nós, no Brasil, vamos ver isso mais à frente também. Também tem essa diferença, né? Enquanto a Europa, os Estados Unidos já estão, né, no elétrico, ou, sei lá, em qualquer outra aplicação energética, por exemplo, diferenciada, que para eles é para amanhã, nós, né, Brasil, com as suas realidades distintas, obviamente que isso vai levar mais tempo. Então, existe essa necessidade e ela está na mesa, né? Ela não é mais para amanhã. Ela é para ontem. A gente quer que os nossos colaboradores tenham, de fato, interesse de explorar e tenham capacidade de ter as ferramentas para explorar outros meios de fazer o seu negócio, né? Assim como, por exemplo, desenvolver startup para ajudar com plataformas, para realizar talvez algo mais de escala, que a gente tem explorado também, ou fazer aquelas digitalizações, né, que são tão importantes para tirar a carga operacional, que no nosso caso ainda é grande, né? A carga operacional da mão do comprador. Então, a gente vive um desafio, né, que eu diria assim, uma dupla situação em que você ainda tem, né, muito do dia a dia desafiador, de sempre operacional, e, ao mesmo tempo, você tem que se preparar como indivíduo ali dentro disso aí para estar pronto para ser o profissional que é para depois de amanhã, né? Então, é realmente tudo ao mesmo tempo. Então, nós trabalhamos com essa visão, como explorar melhor, porque a gente quer gerar oportunidades, né? E a gente entende que a transformação digital ela ajuda nessa questão de uso de dados, no nosso caso especificamente, e, ao mesmo tempo, a gente está tendo, depois da pandemia, vocês sabem muito bem, os grandes temas do momento é semicondutor, é falta de tudo e mais um pouco, é matéria-prima, que agora não tem mais, porque a Ucrânia está em guerra e era produzido lá e a gente nem sabia, né? Então, assim, uma complexidade gigante na cadeia global de suprimentos, né? E isso aí não é só automobilístico, né, gente? Isso aí é geral. E, então, é interessante, porque ao mesmo tempo você está caçando, né? Você tem que correr atrás de ter o seu componente, a sua matéria-prima, ou o que quer que seja, que está em falta no mundo, né? Então, a gente está vivendo um momento de disrupção, em que você tem as questões do dia a dia e, ao mesmo tempo, tem que confrontar com essas questões de futuro próximas, né? E você tem que se preparar como organização para que esteja pronto a isso, né? Senão você vai estar fora de competitividade. Que aí, se a gente está falando resgatando o assunto que a gente falou anterior, semicondutor que está difícil, está escasso, aí voltou o papel do comprador-vendedor, aí ficou difícil para o comprador, né? É isso aí. Porque aí ele vai estar sem o poder de barganha. Como é que ele negocia e consegue atrair o condutor que tem pouco para ele no melhor tempo possível, né? É isso aí. Gente não sabe. Agora, deixa eu pegar um ganchinho aqui. Esse que você falou aí, mais da execução e mais do analytics e tal, na sua equipe, você acredita mais, ou mesmo que não seja na sua equipe, falando como conceito, de que o profissional tem que conseguir fazer os dois? Ou você tem uma divisão, tem um cara que é o bom de execução e vai lá e garante que vai ter o produto, e tem o outro que fica só lá pensando nos números e tal? Como é que você vê isso? Assim, eu não acredito que todos tenham um perfil para fazer analytics e ter fazer os dois e ser, né, mestre em tudo. Acho que isso não existe, né? Eu acho que a gente está ainda se questionando sobre essa questão da estrutura, mas você vê pessoas com perfis mais adequados para trabalhar dados, por exemplo, do que outros. Sim. Que de fato são mais operação e a gente precisa, né, das duas pontas ali trabalhando em conjunto. Então, como estruturar isso é uma questão que está na mesa ainda, né? A gente vai ter que
digamos, vivenciar algumas experiências para saber qual é o melhor caminho, né? Eu não acho que seja uma separação, tipo, aquela time lá está separado e ele só faz analytics e o meu só faz operação. Claro. Eu acho que eu acredito mais na mescla. Isso, você bacana, ter gosto. pessoas que ali dentro de um mesmo grupo são mais analytics, outras são mais back-office, e aquelas lá vão fazer as estratégias de negociação, a operação efetiva do dia a dia. Eu acho que tem que ter um melt, tem que ter a diversidade no mesmo grupo. Gosto disso. Porque a gente pode até ter como perfil da pessoa, perfil psicológico da pessoa, alguns que tenham mais habilidade com dados e alguns que tenham mais habilidade com operação. Isso é natural, diferença entre as pessoas. Sim. Mas é saber o migrar. Né? O cara que tem habilidade mais para os dados tem que saber vir para a operação também. E tem alguém que tem mais habilidade na execução que tem que se migrar para os dados. Não adianta ficar, né, 2 mundos separados, porque não rola. Eu acho que é uma experiência que vale independente da questão do analytics, né? Você tem que ter pessoas que vão ter perfis diferentes, que vão compor e que vão fazer com que você tenha uma flexibilidade dentro do grupo. E ali você vai, digamos que testando, né? Você vai vivenciando com a pessoa as experiências para ver se ela é apta a ter um outro desafio. Sim. Porque, efetivamente, a questão da flexibilidade, né? De poder trabalhar diversos aspectos, né? E se adequando, ela é fundamental também nesse momento em que a gente está olhando o que vai acontecer no mundo do trabalho. Vai ter uma mudança muito rápida, né? Então, como tem mudanças, tem pessoas que estão mais suscetíveis a ficarem fazendo a mesma coisa e gostam de fazer a mesma coisa com mais, teoricamente, segurança e qualidade. Sim. Você tem aqueles que gostam de se arriscar mais, experimentar coisa nova, aprender coisa nova. Aí a gente vai aos poucos. Você comentou sobre essa questão de diversidade, de mesclar as coisas, né? Diversidade é uma palavra muito importante, né? Sim. A gente está falando, você falou diversidade e ter perfis diferentes. E a diversidade que a gente fala muito hoje, que é a diversidade masculina, da raça, de gênero, LGBTQIA+, você também trabalha nessa frente lá na Mercedes. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Nós começamos, eu nós formamos o Comitê de Diversidade da Mercedes-Benz início de 2018, né? Com o intuito justamente de olharmos, né, pela experiência. Vamos olhar o que é o Brasil, o que é o contexto da estrutura da nossa sociedade e qual é a nossa foto disso. Deveríamos ter uma foto, né, basicamente, daquilo que a gente vê na sociedade. E, obviamente, que a descoberta é que nós não temos a foto da sociedade, né? E aí, então, digamos, há uma responsabilidade, e a Mercedes é muito engajada nisso, na questão da sua responsabilidade social, né? Como é que eu me insiro dentro da comunidade onde eu estou e como é que eu contribuo para evoluir isso. Então, obviamente, né, em 2018, não preciso dizer, né, poucos executivas mulheres, né? Não falo só de compras, eu estou falando de uma forma geral, que é a realidade do nosso mercado. Aliás, a realidade de muitos mercados, né, não é só no Brasil. E, efetivamente, quando vai se falar de raça ou, digamos, da boa convivência das pessoas que têm orientações sexuais diferentes dentro da empresa, né, elas conseguem ser o que elas são, né? São questões que a gente começou a se colocar e começamos um trabalho de estruturar um pouco mais como ser inclusivos, né? E poder, de fato, aumentar a parcela da população, que é uma população que se reflete a nossa sociedade. Sim. Né? E estamos muito, muito firmes nisso. Por quê? Porque a gente acredita efetivamente que você ser um reflexo da sociedade, você também é um reflexo daquilo que ela espera como cliente, entre aspas, né, que ela espera dessa organização. Né? Então, e a gente também tem que acompanhar o desenvolvimento que está ocorrendo do ponto de vista social. Né? Então, hoje você vê muito mais estruturado os trabalhos, né, de defesa, vamos pôr assim, né, do racial, por exemplo, né, e essa consciência ela é fundamental. Eu acho que isso é muito importante.
é um aspecto que a gente está trabalhando seriamente, nós temos grupos de afinidades, desenvolvemos, são questões de longo prazo, né? Não é nada que você faça uma mudança, o que a gente quer é respeito, né? Que as pessoas respeitem Sim. as outras e abrir essas oportunidades, porque a gente tem um viés lá, né? Que está lá, Sim. que a gente muitas vezes não tem Isso eu já consciência. fiz aqui em podcast, É. e eu falo por mim, né? Não gosto de generalizar, cada um tem a sua opinião, mas eu falo por mim. Eu sou um preconceituoso, né? Natural, sou um preconceituoso. Por quê? Porque eu fui criado numa cultura preconceituosa. E o que eu estou falando de preconceito tenho conceitos formados Exatamente. sobre algo que pode ser ou não verdade, que me arrasta culturalmente durante muito tempo. Primeira coisa é nós admitirmos o que somos, para depois a gente ir mudando aos poucos aquilo que a gente é. Exatamente. E você pode ter super desenvolvido um lado e não ter outro. Você pode ter uma super boa intenção e não ter outra, né? Recentemente eu almocei com, obviamente não vou falar nomes, porque a diretora de RH de um grande grupo, né? E aí eu comentei, né? E como é que tá? Ela falou, Alex, não me fala em diversidade. E ela super apoia a bandeira e desenvolve a causa, né? Falei, por quê? Acabamos de ter uma experiência péssima. A gente foi fazer um encontro de diversidade. Olha o que aconteceu. Fui fazer um encontro de diversidade. Por causa disso, abrimos ali, né, para várias pessoas. E a gente convidou uma acadêmica que trabalha com diversidade há mais de 20 anos. E essa acadêmica, na hora que ela estava no meio da palestra, do debate, do tema, eu nem vou saber o que é, porque eu vou fazer a expressão errada aqui, né? Ela falou ou travesti ou a travesti, eu já não lembro o que foi, tá? Mas ela falou travesti. Nisso aí tinha um travesti. Pronto, começou a brigar, porque falou um absurdo, que não sei o que, começou a brigar, resultado, o negócio era de 1 hora, em 20 minutos teve que encerrar o negócio que deu briga entre os diversos. Porque a pessoa que estava tentando, que na verdade é uma estudiosa há 20 anos, falou um artigo errado em cima da própria causa. Mas é muito doido isso, né? Que a gente está vivendo hoje. Mas acho que é um pouco do reflexo da nossa sociedade, né? É isso Cada que coisa que você né? fala agora também tem alguém para chegar. criticar, né? É isso que eu ia chegar. Como você está sentindo isso? Porque hoje está tendo que ter muito cuidado. Sim. A intenção é genuína, né? As intenções é muito boa, genuína, mas você não consegue acertar porque você tem um preconceito. O que a gente você tem uma formação cultural anterior. Perfeito. Todos nós. O fato de você ser uma mulher, por exemplo, não significa que você não seja machista. Porque você foi formatada, né, com alguns conceitos, muitas vezes, que não te permitem vivenciar ou visualizar o que aquilo tem de machismo, por exemplo, né, num comportamento. Então, somos todos, né? Somos todos. Nascemos e temos pré-julgamentos, obviamente. O que a gente busca é o seguinte, né? Falar, queremos respeito pelas pessoas, sejam elas de que cor seja, orientação sexual, não importa. Então, assim, por exemplo, piada. Vamos falar do exemplo da piada, né? Piada é uma coisa que era legal algum tempo atrás. Hoje já não é mais, porque a pessoa do outro lado, não necessariamente, ela está confortável com a piada que você está fazendo. É que ela já não achava legal lá atrás, mas ela não podia falar. Exatamente. Né? E a mesma coisa, orientação sexual, porque eu conheci casos recentes de pessoas que nunca se declararam, de fato, dentro da nossa organização. Por quê? Com medo de sofrer da piada, do ou falarem pelas costas, etc. e tal. Né? Então, isso mostra que a gente tem um passo de evolução, mas que eu acho que a sociedade, justamente, ela tá num momento de provocação dessas discussões. Significa que ela já deu um passo à frente. Só de estar pondo o assunto em pauta. E aí ficam esses debates, né? Ficam esses debates muitas vezes, porque ainda tem aqueles que estão olhando lá no passado. É o que a gente falando de transformação. A transformação faz com que tenha gente aqui, gente no meio e gente lá na frente, né? É isso aí. E aí, de repente, para o tema da diversidade é a mesma coisa. Você vai ter os indivíduos em diferentes patamares de compreensão daquilo, de consciência. Você sabe que você falou de piada, né? E eu vi um podcast recentemente do Fábio Porchat, né? E aí perguntaram o que ele achava sobre isso, né? Eu não vou me arriscar a falar tudo aqui porque eu posso cometer um equívoco. Eu vou tentar resgatar a memória. Mas o curioso o Fábio Porchat, de maneira geral, você vê que ele é uma pessoa que é bem diversa, né? Se você pegar ele como assim, você olha a visualização dele, você vê como ele é diversa, fala, tem amigo, né, homossexual, não, cara, ele é diverso, ele tá no meio ali.
Mas, ao mesmo tempo, ele tem coisa super polêmica, tanto que deu um problema na Netflix, né? Acho que 2 anos atrás, o seriado do Natal, que ele pôs o Jesus homossexual, não foi isso? Não, Isso, não foi, né? é. Cara, e aí deu aquele absurdo, aquela guerra, não sei o que lá, mas foi, puxa. E no fundo, qual a opinião dele, né? Você pega do Fábio Porchat, ele fala, pra mim, eu não posso fazer aquilo que é crime. Se for crime, eu estou errado. Se não for crime, a piada é válida, porque eu sou humorista. E veja, é muito louco você se colocar na figura do outro. Por quê? Porque você fala, puxa, eu não posso fazer uma piada com um português. Ah, não, português pode, com o cara de Portugal lá, então eu posso falar que o cara é confuso, que o cara, né? Que o português é burro, posso falar. Mas de mulher eu não posso falar mais, mas de negro eu não posso falar mais. Veja, é muito delicada, tão delicado, mas tão delicado, que se você se põe na nossa pele, nós vamos concordar entre nós aqui que acho que piada de mau gosto tem que ser tirada do gênero. Mas para o humorista... Mas eu Ele acho que pode enxergar e vale falar, a "Puxa, eu vou pensar empatia, em né? outra, eu Vale pensar em olhar, pensar se aquilo de alguma maneira pode ferir aquele outro, Sim. né? Mudou, gente. Eu acho que mudou, né? Mudou. A gente Mudou. dando um aula aprendizado muito aqui grande, na live, muito forte, né? várias Na live, brincadeiras que eu fazia, Não eu não faz faço mais. mais. É isso aí. Não faço É mais. isso aí. E não, Isso não, aí. não- acho que não cabe a gente dizer, puxa, mas não tem nada demais, eu só estava fazendo uma brincadeira. Não cabe faz, mais. é Não isso dá. aí. E Mudou. importante, né? Nós, não é achismo de pessoas, né? É simplesmente os valores corporativos. Então, assim, como está o valor corporativo e eu estou em respeito a esse valor corporativo ou não? Porque cada vez mais, e esse é um outro tema, né? ESG, etc. Isso. As empresas estão, de fato, trabalhando os conceitos. Nós tivemos recente todos os executivos da Daimler Truck que fazeram um treinamento sobre Inclusion in Mind, para falar das diversas cascas que as pessoas Isso. têm, né, as camadas que elas têm, como muitas vezes a reação do outro lado depende de muitas outras coisas que a gente não está considerando. Então, Isso. você pode ter uma atitude porque você está olhando da sua perspectiva, da sua realidade, né? Você escuta muito aqui assim, mas aquele povo não trabalha e não sei o que, elas são todos uns preguiçosos. A gente escuta muito isso, né? Escutava pelo menos, né? E aí você fala o quê? É verdade ou não é? As oportunidades são as mesmas para todos? Não são, né? Então, são as coisas que a gente, como corporação, e aí os valores corporativos estão por trás, você tem que estar em linha. Você pode ter sua opinião pessoal, mas quando você está dentro da empresa... Tem os valores que a E é organização tá- isso que muda, né? A gente acaba hoje tendo que ser mais cuidadoso, mas depois de um tempo isso deixará de ser uma necessidade, talvez. né? É uma evolução natural que a gente está passando, né? É a questão da transformação. Da transformação. É, verdade. Transformação que a gente está passando digital, acho que é uma transformação igual de diversidade. É isso aí. Né? É isso aí. Para fechar esse assunto da diversidade, a gente, você falou bem do ESG, né, do Environment, Social and Governance, a gente entra numa pegada muito forte que parte dessa diversidade a gente tem que colocar nas empresas por uma questão social e de transformação e de valor, o que está certíssimo. Você, de alguma maneira, já conseguiu medir, porque eu sei que, teoricamente, a gente vai falar que sim, o que eu vou perguntar. Você já conseguiu medir se a diversidade dentro da empresa trouxe benefício de rentabilidade para a empresa? Porque às vezes a gente está fazendo isso como movimento de causa social, mas a gente não está falando, puxa, mas o fato de eu ter uma diversidade aqui vai me trazer resultado melhor. Então, por exemplo, pôr mulher na liderança vai trazer melhores resultados para o business? Eu colocar pessoas de origens de gênero diferente, vai montar de repente um produto lá na frente que por conhecer mais classes da sociedade, o produto vai ficar mais atrativo? Vocês discutem sobre isso? Já conseguiram medir de alguma forma o resultado e não só a causa social? É muito recente, no nosso caso, para a gente fazer esse tipo de mensuração. Perfeito. Né? Por outro lado, existem muitos estudos que dizem que essa é a realidade. E eu não acredito que a empresa ela faça a política só porque ela é boazinha, né? Ela faz porque, de alguma maneira, aquilo tem um benefício a ela de ser feito, né? Então, eu acredito o seguinte, a minha visão, que eu falei, vou voltar ao mundo de compras, né? Você ter dentro dos times pessoas que podem ter visões de pensamentos de uma forma um pouco distintas, né? Ou experiências de vida, enfim, distintas,
vai trazer certamente um melhor resultado. Perfeito. Né? Então, para mim, isso é super claro. E se tem uma coisa que eu acho que é muito clara para nós, é isso. Né? Dentro da nossa estrutura de compras, por exemplo, a gente preza por essa mescla e estamos buscando ficar atentos a que isso ocorra, porque o resultado será sempre melhor. É isso. Né? Então, acho Quanto que mais... fica esse insight, né? Você que Isso. trabalha com isso, de que não é só pela causa social, né? Isso, é também exatamente. pela uma diversidade de Sim. pensamento, de complementaridade que trará bons resultados para a E empresa. que, né? num mundo de grandes transformações, é fundamental também. Sim. Então, acho que tudo isso, quando você fala de ESG, tudo isso está acontecendo porque o nosso mundo requer, essas transformações estão levando a essa configuração e vai trazer benefícios para não só para a sociedade, para a empresa, né? Vai trazer benefícios dela também sobreviver, né? Porque muitas vezes é simples, né? Vamos parar para pensar. Se toda a organização é formada num molde, numa cultura, uma forma de pensar única, né? Você basicamente não tem muita mescla. As pessoas, né, se desenvolvem, não saem, não tem muita troca com experiências de mercado. Como é que você faz para enxergar melhor o cliente, por exemplo? Era esse o gancho que ia fazer, né? Se a gente no começo falou de customer centricity. Se o cliente lá fora é variado, naturalmente, para a gente pensar como cliente, aqui dentro tem que ser diversidade também. É isso. Então tem que trazer, é benéfico para o negócio como um todo, porque nós vamos refletir dentro da empresa o que é a sociedade lá fora. Porque talvez, por exemplo, se eu pegar um exemplo de vocês, né? Do ESG, a questão de caminhão elétrico é uma questão que se fala muito, a questão de caminhão a gás, que vai ter menos emissão, que tem muita empresa com meta de, em 2050, zero emissão de CO2, por exemplo. Você ter pessoas, engenheiros, eu estou inventando aqui, mas você tem engenheiros engajados na causa do né, do environment, de falar, não, eu preciso criar aqui coisas que sejam melhores do ponto de vista do caminhão elétrico. Talvez esse engenheiro com esse propósito, ele consiga criar mais do que aquele engenheiro que está acostumado com combustão. É isso aí. Né? Por quê? Porque talvez ele goste tanto daquele propósito que ele vai propor coisa nova no caminhão elétrico que aquele de combustão não vai ter. E às vezes é o propósito, né? O propósito vai fazer o negócio, né? Sem dúvida, né? A gente está vendo isso acontecer na indústria automobilística e você tem isso aí, né? O motor a combustão já era, né? Já foi uma era. Agora não existe mais, porque eu falo do ponto de vista da nossa organização como um todo, global, né? E todos, de repente, se veem forçados a essas mudanças. E por isso que é importante você ter pessoas que tenham visões distintas, porque isso permite que essa transformação ela ocorra de uma forma mais saudável, sem tanta dor, né? Sem tanta dor. Se a organização é muito fechada e muito moldada a uma forma de pensar, ela vai ter muito mais sofrimento, né, em se posicionar de uma nova maneira, né? Então, acho que isso é fundamental. Então, para mim, são temas que estão andando juntos com as transformações que existem hoje, tecnológicas, de clima, né, gente? A gente está vivendo isso. Então, o ESG agora passa a ser um compromisso, né? Você tem problemas e a gente está vivenciando. Sabe que é verdade, né? Não é uma falácia do futuro, né? Sim. Então, eu acho que tudo isso é um conjunto, é um melt, e a gente passa por essa dor que nós estamos passando, né, dessas crises, o que eu posso falar, o que eu não posso, enquanto você está ainda sobrevivendo com pessoas em diversas camadas, né? Isso aí. A um certo momento, isso vai ser ultrapassado. Então, no fim, nosso resumo, Cássio, isso é muito simples, né? Nosso resumo do nosso podcast aqui é: comprador, a vida está fácil. Você precisa fazer uma transformação digital, de trazer receita para o seu negócio e não só focar no saving, com diversidade, pensando em sustentabilidade e environment. Se fizer essa transformação, pronto. Você já vai entregar uma área de compras melhor com o futuro do profissional melhor. É isso que você tem que lutar. É isso. É acompanhar a mudança da sociedade. Vamos para o nosso parte final aqui, para a nossa parte final. A gente faz perguntas para você que a gente repete para todos os convidados. Sim. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: eu quero que você cite alguma frase de impacto inspiradora que te inspira e você eventualmente fala para a equipe ou não que você gosta muito.
Bom, eu escolhi uma frase, porque eu pensei, ainda bem que me falaram antes que eu podia pensar numa frase, Ana, né? não podia, tem que deixar de surpresa. Eu vou ler, tá, gente? Porque bom, eu não tá vou bom. conseguir lembrar dela. Essa frase eu trouxe de um livro que está fazendo muito sucesso entre as mulheres, sobretudo, chama Mulheres Correm com os Lobos, da Clarissa Píncolas. E ela fala o seguinte: sermos nós mesmos faz com que acabemos excluídos pelos outros. E olha aí, falando de diversidade, É hein? isso aí. No entanto, fazer o que os outros querem nos exila de nós mesmos, né? Como é difícil, né? Essa questão do estou dando o melhor de mim e sendo eu mesmo dentro das estruturas em que estamos inseridos, ou eu estou de fato me moldando e esquecendo, me exilando, e em algum momento eu vou ter uma crise emocional aí, profissionalmente falando, porque não sou eu que estou lá, né? É alguém diferente de mim. Essa é uma frase muito filosófica. Precisamos pensar de Para novo, pensar. mas é boa. Eu vou dar um exemplo prático, né? Como a gente está submetido a isso. Quantas vezes você já viu, eu já vi, espero que eu tenha corrigido meu comportamento e conscientemente não faça mais isso, mas quantas vezes você vê a população, no geral, jogando um papel na rua, um cigarro na rua, alguma coisa na rua, certo? Aí essa mesma pessoa, ela entra dentro da escada do metrô e vai pegar o metrô. E ela não joga nada. Nenhuma cigarra, nenhum papel de bar, nada. Ela não faz nada no metrô. Olha como o nosso comportamento tem um padrão de sermos nós mesmos, a pessoa que é mais cuidada, mais carinhosa, menos carinhosa, mas ao mesmo tempo, na hora que você entrou no metrô, É isso aí. você muda de comportamento por estar inserido ali. Não é incrível? É um exemplo prático que eu estou dando, É simples, isso aí. mas Ou pra gente aquele que refletir, fala né? assim, não, eu não falo o que eu penso, mas eu vou falar aquilo que os outros gostariam de ouvir, né? Isso. E talvez para a empresa, ou profissionalmente falando, né, o seu melhor resultado não sai se você se comportar assim, né? Então é um bom questionamento na evolução profissional. Na evolução profissional. Né? Muito bom. Rapidinho, uma brincadeira. Tem uma coisa que falam, né, de São Paulo, tal, que muita gente no Brasil fala, como é que funciona? É a história de na escada rolante, quem está parado fica na direita e deixa o corredor da escada rolante livre. E funciona, né? E é lógico, ainda bem que funciona, é legal pra caramba. Mas aí fala, mas como é que dá certo isso? Porque em qualquer boa parte dos lugares que você vai, tá misturado, fica parado. De novo. Produtividade total olha, no legal. metrô. No metrô É isso. Você falou um negócio que é o comportamento cultural. E agora é bom que isso aí eu não vou falar, né? Nada. Cara, eu vou no shopping, escada rolante. Eu ocupo. Fica na direita. Paradinho na direita. Eu fico no meio. Ah, não. No shopping você não fica no Chega meio? no metrô, você vai pra Só que direita. Eu fico na direita sempre. Eu procuro ficar na direita. Eu tô sempre na esquerda. Precisa melhorar essa parte. Eu tô sempre na Você esquerda. precisa- porque Você eu devia ando morar em rápido. Tóquio, então, lá no Japão. Eu não consigo ficar. Que é o Eu tento contrário. acelerar. Mas é muito doido, né? Porque você tem Legal. um comportamento, cara. É interessante isso, né? Então, Mas eu só comportamentos. fico no meio, digamos assim. Não é que eu fico no meio. Eu não me preocupo no shopping, porque no shopping ninguém fica. E aí Se não a adianta pessoa não ficar, tá pilhado. entendeu? Porque tá todo mundo parado, entre eu ficar no meio, eu dar a mão pro meu filho do lado e deixar ele num degrau pra deixar passar que ninguém vai passar, eu fico de mão dada com meu filho, né? Mas no metrô não, no metrô todo do lado esquerdo, descendo e subindo. Mas isso é interessante Loucura, também, né? porque traz à tona a questão de que muitas vezes a gente repete comportamentos, né? Ou faz ações que são sem pensar, né? Isso. Sem ter uma reflexão isso. efetiva do Por que isso você está por isso fazendo. a Por gente que você está fazendo preconceituoso. isso, que né? eu falo, por isso que a gente é preconceituoso, que a gente tem um preconceito, uma cultura, e a gente precisa repensar. Se eu repensar e falar, puxa vida, será que amanhã, se eu for no shopping, não vou ficar do lado direito? Não sei. Vai. Né? Vou pensar. Você vai lembrar da gente aqui. Você vai falar, vou ficar. Muito bom. Vai chamar o menino e falar, fica aqui na frente. Cássio, qual a próxima pergunta? Próxima que você pergunta, vai qual que é? Qual o conselho mais relevante que você recebeu na sua carreira, na sua vida? Eu tive quando eu estava em vendas, né, numa das minhas passagens por vendas, teve um chefe que me disse o seguinte, gente, as preocupações de amanhã você deixe para amanhã. Então, foco no presente, foco no hoje, e foi um conselho que eu sempre tento aplicar, né, para a gente não ficar se desesperando. Sofrer por antecipação. Sofrer por antecipação com coisas que ainda não estão na sua mesa, né? Então, cada coisa tem seu tempo e a gente tem que ser um pouco mais focado, né? No Legal. presente, de preferência. Eu adoro isso, porque eu acho que isso é um grande... Acho não, né?
Eu não acho nada, é pesquisa, é estudo. Você vê que muitos falam que a ansiedade Sim. é o grande mal da humanidade atual, Sim. né? E falam que a ansiedade gera de problema em termos econômicos, é gigantesco, de saúde econômica, a gente não consegue. Por quê? A ansiedade nada mais é do que você criar um problema futuro e não ver o presente. Isso E aí. para mim isso é muito relevante porque eu adoro yoga, né? Entre vários esportes, eu adoro yoga. E yoga, cara, é o lema central do yoga. Viva o presente. É isso aí. Só se concentre Perfeito. no presente. Perfeito. Tem um negócio bacana que está ligado a isso, que é ligado em comunicação, que muita gente tem dificuldade de falar, porque quando ele está falando, ele fala assim, eu vou falar isso agora, ele vai me perguntar isso, então eu já vou responder antes dele perguntar. E o cara se embola. Então, muitas vezes eu falo, cara, ping-pong, fala, fica no teu, fala, deixa ele perguntar, você responde, pergunta de novo, responde. Você não tem que fazer uma apresentação à prova de perguntas, não existe. A prova de perguntas é muito interessante. Né? isso que você Deixa colocou. perguntar, E você seja vê, né? natural. Dentro da área de supply, essa questão é fundamental, gente, né? Para você poder lidar com muitos pratos, né? É, na, sim. na mesa ali, né? Você está rodando os pratinhos, mas você tem que focar nos pratinhos fundamentais do momento. É não ficar isso aí. gerando, né? Imagina o futuro. Porque Isso. senão, né? Sim. O que você falou, a gente tem que fazer É. ESG, a gente tem que né, tá fazendo a Diversidade, diversidade, pessoal digital. tá cuidando de entregar, né, de fazer a produção acontecer, etc. Tem que ser um pouco, né, o que é o Sim. fundamental. E eu acho que as pessoas se perdem um pouco nesse. Isso E aí. é uma questão de saúde emocional, efetiva. E aí, falando que para entregar tudo isso, o Abaixo-Cadeira não pode ser necessariamente ligado, qual que você acha que é uma competência fundamental hoje que todos deveriam dominar? Só vale uma competência, Silvio. Eu acho que é ser resiliente. Ser A resiliente. resiliência, para mim, ela acho que é um ponto que é chave hoje. É uma capacidade, né? Eu não sei nem se ela é uma competência, acho que não é, ela é muito pessoal. Mas é trabalhar a resiliência, né? E desenvolver de alguma maneira isso. Porque a gente, nesse mundo crazy que estamos atravessando, então é aquela árvore lá dentro, eu estou vendo aqui essa quadrinha, essa foto aqui da. Né? Como é que eu sobrevivo em meio a esse mundo adverso que nós estamos, né? Então, ser resiliente, eu acho que a gente tem que trabalhar fortemente essa questão. Você sabe que eu super concordo e eu sou fanzaço, né, do Taleb, e tem um livro que ele lançou chamado Sim. Antifrágil, né? E eu viciei nesse conceito pesadamente e eu montei uma palestra de alta performance onde o título da palestra é Resiliência, a chave para a alta performance? Interrogação, né? E essa palestra que eu dou, na verdade, é para eu quebrar, e todo mundo responde o que no começo? Que resiliência é fundamental, né? Porque é o que você está falando de conselho. E na minha palestra eu evoluo o conceito falando o seguinte, cara, resiliência é ótimo, mas antifrágil é melhor, né? Com um simples conceito que é a resiliência, na definição, né, Sim. bem técnica da resiliência, é você conseguir suportar pressões e voltar ao seu estado original. Ou seja, você suporta passar por uma pandemia, Sim. você volta e fala, cara, eu sobrevivi, estou Sim. bem aqui. Isso é importante. Mas mais importante, na verdade, que é o antifrágil, o conceito é você passar pelo desafio e você ficar melhor do que você era. Opa! E aí é o conceito da antifragilidade, né? Que é eu consigo estar mais forte do que eu era antes. Resiliente, você sobreviveu e voltou ao seu estado original. Sim. E ser antifrágil significa que você está melhor. E aí o conceito é muito simples. Por exemplo, quando você faz, por exemplo, esporte, né? Que você vai correr, vai treinar. O que acontece? Depois que você treina muito, você estressa o músculo, você fica todo quebrado, só que você fica mais forte depois do que você era. Sim. E não igual ao que você era. Né? Uhum. Então, é um conceito super legal. Gostei desse Gostou? conceito aí. É isso aí. Isso Você pode aí usar eu vou dar uma bastante. olhada agora nessa. Dá. Desenvolver, porque eu concordo que a gente não deve voltar a ser o que a gente era. A gente não tem como voltar Não a tem ser. como. É isso. Tem como. A gente tem que estar melhor do que a gente é. Sim. Esperemos que as pessoas tenham evoluído para melhor, de Aí é o alguma maneira. desafio, né? Aí é o desafio da reflexão. Legal. Cássio, Manda outra. Próxima. Silvia, o que durante muito tempo você achou que era certo e mudou de opinião? Então, eu durante muito tempo eu achava que eu tinha que lidar com os meus desafios pessoais, profissionalmente falando, sozinha, né? Que o bom é isso, né? Sim. Eu sou forte porque eu, Mato tudo no peito e Resolvo. resolvo o negócio. né? Eu vou sozinha sair das situações. E foi só agora, muito
muito tempo depois que eu descobri que é muito melhor você se apoiar numa rede, Claro. né? Você Bom, ter muito pessoas, você confiar, né, nessa questão de fazer trocas e buscar crescer, evoluir com o apoio dos outros. Né? Legal. E que eu posso ter a fragilidade. Isso. Então, é exatamente esse é o ponto, Esse é o né? ponto. A gente pode ser frágil e, de repente, ter ajuda e crescer melhor. Isso vale também, eu brinco muito com as mulheres, né? Do grupo de mulheres lá da Mercedes, por exemplo, que a gente tem que se apoiar mais, né? Ter essa capacidade, que sorte das mais novas, que a gente já tem essa Sem consciência dúvida. hoje Isso. de que deve ajudar mais a passar desafios que existem, né, para as mulheres terem a ambição de crescerem, né, de evoluírem profissionalmente, por exemplo, né? Porque, no Então, fundo, isso que é você falou é isso. super interessante, porque eu acho que para quem tem o comportamento de muitas vezes querer resolver sozinho, no fundo passa por uma insegurança no íntimo da pessoa de que se eu não fizer sozinho, eu não sou competente o suficiente Isso aí. e eu não sou capaz de ser promovido porque eu estou dependendo dos outros, não só de mim. É isso aí. E isso deve passar na cabeça de muita e muita gente. Com né? certeza. E sendo que, na Mudou. verdade, o fato de você ter uma capacidade de se relacionar e fazer aquele, vamos chamar de projeto, só para ficar mais fácil de entender, a iniciativa, o projeto, a tarefa que você tem, sair da melhor maneira possível, se você usar mais gente, ótimo. Claro. O que vale é o resultado final, né? Sem certeza. O dúvida. que vale não Sem é dúvida. necessariamente você ter feito sozinho, o que vale é o resultado final. Mas entra essa questão de fragilidade, Entra, né? Você você poder se sente, admitir fala, que você não admitir, tem que né? ser 100% em Vulnerabilidade. É tudo, isso. né? É isso mesmo. É admitir isso e não ter medo dessa ajuda, né? Eu acho que isso é um ponto super fundamental e deixo aí como uma boa dica para Muito todos boa pensarem. dica. Joia. Aliás, bem filosófico nosso. Opa. Aqui, né, Cássio? Bem filosófico. Agora, por fim, mas não mais fácil, né? Eu quero que você coloque uma música na nossa playlist que te representa alguma coisa. Por que fala que é, por fim, parece simples, mas não é tão simples? Porque agora, já que a gente está falando de compras, a gente ensina isso no nosso curso de negociação, existem vários vieses cognitivos que Sim. na hora de uma negociação, né, comprador-vendedor, a gente tem. Um deles chama paralisia decisória. O que é esse viés da paralisia decisória? Você tem tanta opção Você Que que Trava. você não sabe o que escolher. Que é o que Isso. acontece com música. E- escolhe uma não, música. E sobretudo se você Paralisia é um decisória. cara que gosta de diversos gêneros Isso. musicais. Aí fica mais complicado ainda, né? Essa decisão. É muito difícil você escolher uma música, né? Sim. Você fala, poxa, você para pra pensar, fala, caramba, onde eu vou, né? Paralisia decisória à parte, vamos de que música você acha que a gente Nós tem que vamos... mas aí eu já tenho algumas assim na minha seleção, né? E a que eu pensei aí pra gente deixar no canal, é isso? Vocês deixam... Isso, Tem a uma nossa playlist, playlist tem roda uma aqueles playlist. corredores, É, banheiro, então, sala de aula, É corredor, Yellow, do Coldplay. Boa, Ah, ótima boa. música. Vamos pegar uma bonita Yellow aqui, que ó. eu adoro. Essa aqui. Começa devagarzinho, mas Sim, depois é linda pega essa uma música. batida boa. É isso aí. Boa. Ótima música. Já põe na playlist. Já adicionei aqui na playlist Yellow Coldplay. Eu lembro do show que eles fizeram, sei lá, eu fui no show deles em 2018, 19, Ah, antes no da Allianz. pandemia. Foi Isso, bonito, né? Que lindo, bacana. lindo. Que tinha os neons brilhando. Isso, escuro à Isso, noite, né? exatamente. Bem legal. Quando tocou essa música, eles tinham dado. Era uma pulseira Sim, que é. mudava de cor, né? E tinham dado umas bolas para bexiga, assim, para todo mundo amarela. Então foi um negócio tão lindo que isso me marcou. Sim. E eu gosto muito dessa música, é uma música já velhinha, né? Mas tem uns Sim. 22 aninhos já. Mas, enfim, muito linda. Muito lindo. Aliás, nós estaremos num evento em setembro, dia 1, 2, 3, 4 ali, que é o Blockchain in Real Festival. Um evento de blockchain muito grande, gigante evento de blockchain. O evento não é nosso, é desse parceiro que faz o blockchain, só que nós estaremos com um evento dentro desse evento do Blockchain Real, que é um de supply blockchain. Só para falar de compras de supply em blockchain. A gente vai estar dentro desse evento. Que legal. Mas, Alex, o que tem a ver isso aí com a música Yellow? Porque vai ser na mesma semana do Rock in Rio, onde o Coldplay estará no line-up do Rock in isso Rio. aí. Então, quem for para o nosso evento Blockchain Real Festival, poderá ouvir Yellow ao vivo no Rock in Rio. Isso aí. E vale a quiser, pena, vai hein? lá. Porque o show deles é muito legal. Muito bom. Bacana. Silvia, muito obrigado. Obrigada a Prazerzaço vocês. nosso Valeu, Silva. bate-papo. Muito obrigado. Cassião, muito Valeu. bom. Legal.
Abraço. Galera, um abraço, até a próxima. E quem gostou, compartilhe, nos siga e mande para toda a sua rede. Afinal, o nosso objetivo é compartilhar e gerar conhecimento. Abraço e até o próximo. Valeu.